E a Nilda vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. Nosso preparo de hoje é do livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira, sob o espírito de Joana de Ângeles. E o texto diz assim: sempre que é interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas. Na impossibilidade de fazê-lo, porque a pessoa tenha uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio, nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. É uma situação, né? Imaginem se alguém pergunta para um companheiro, um irmão, sobre nós, quer tomar impressões, informações. E essa pessoa dá informações falando dos nossos vícios, dos nossos defeitos, ou seja, denegrindo a nossa figura. Será que nós vamos gostar? Certamente que não, não é? Então, se isso acontecer, que é o caso do texto, alguém vier nos perguntar sobre alguém, informações, a gente tem que lembrar daquela regrinha de ouro do cristianismo: não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Né? Essa regra é a regra uma das mais importantes. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual era o conceito de caridade que Jesus tinha. E eles respondem: o BIP, é o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E nós gostamos, nem sempre a gente tem indulgência e benevolência com as pessoas, né? Muitas vezes nós queremos que as pessoas aceitem nossa maneira de pensar, acreditem em tudo que a gente pensem como a gente pensa, né? A gente nem sempre não tem essa capacidade, mas é importante que a gente procure agir assim, sempre lembrando. Por quê? Porque hoje a gente é indulgente com alguém, certamente no futuro a gente vai precisar da indulgência de outros para conosco, né? Porque nós estamos sempre cometendo esses deslizes. Então, é importante que a gente lembre dessa regrinha, da regra áurea, e também desse BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É isso, uma boa noite, obrigada pela atenção e uma boa palestra. Mestre Jesus, de amor incondicional, que nos acolhe na noite de hoje, nos envolvendo em serenidade, em paz. Onde aqui buscamos em Ti, Senhor, compreender os Seus ensinamentos para o despertar das nossas consciências. Como pedimos também a Joana de Ângeles, nossa veneranda, nossa mentora amorosa, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva o nosso amigo querido Marcelo Uchoa nos estudos que ele preparou, para juntos aprendermos um pouquinho mais na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, muita paz a todos. É uma alegria renovada estarmos aqui. Iraci me mandou uma mensagem na segunda-feira de manhã, né? Estávamos indo para o trabalho. E tem como você estar, seja na quarta-feira, hoje à noite? Eu digo, bom, é uma alegria, ao mesmo tempo um enorme desafio, né? Porque o tema proposto para a nossa reflexão, quem teve a curiosidade de olhar no mural, né, chama-se
inimigos espirituais. Então vamos buscar produzir algumas reflexões sobre esse assunto. Em 2 dias a gente leu um opúsculo muito antigo, chama-se A Arte da Guerra, e é um livro bem curioso porque ele foi escrito há mais de 2000 anos, ele foi escrito em chinês, depois ele foi traduzido por um padre, na verdade, ele foi traduzido no século XVIII do chinês para o francês, e depois a gente tem, eu como não falo chinês, e o meu francês é bonsoir, né? Então eu preferi a tradução em português, e o opúsculo traz para a gente uma série de informações muito interessantes, sobretudo aquelas que hoje o mundo moderno utiliza, né, muito fortemente para os cursos de MBA e gestão. Então a gente retirou alguns trechos, mas eu tenho um cacoete que eu vou confessar para vocês. Como nasci em berço espírita, penso que para falarmos de qualquer tema numa casa espírita, precisamos versá-lo à luz da doutrina espírita. Então, por exemplo, se vamos falar sobre o aborto, que estudemos medicina ou os aspectos da medicina relacionados ao tema, mas que busquemos assertivamente aprofundá-lo à luz da doutrina espírita. Nos pediram para fazer um tema há 2 meses e versava sobre política e corrupção. Então buscamos pensamentos de Jean-Jacques Rousseau alinhados com a codificação espírita, com pensamentos de Kardec que estão recheados na Revista Espírita, de maneira a emprestar a temática à luz da doutrina espírita. Então vamos falar sobre inimigos à luz da doutrina espírita. Então é isso que eu estou chamando de cacoetes, porque vamos nos servir do pensamento das 5 obras básicas, de uma delas mais especificamente, né, que é o livro dos médiuns. A palavra médium, que significa intermediário, somos aqueles de nós com alguma capacidade mais ou menos ostensiva de, em recebendo mensagens do mundo chamado mundo espiritual, permearmos essas orientações para este plano na qual chamamos de mundo material. Existem aqueles que dizem assim, mas o mundo espiritual é a verdadeira vida. E eu conheço palestrantes que produzem a seguinte reflexão, então essa é a falsa, né? Estudando o Espiritismo, a gente aprende que vida nós só temos uma. Encarnação é que temos várias. Então, quando a gente observa nesse prisma, isso não é um jogo de palavras, isso mostra uma perspectiva das nossas ações por sobre nós mesmos. Então, no momento em que eu reconheço que só tenho uma vida, uma trajetória única, com picos e vales, com assertividades e decessos, eu começo a amealhar para mim também, igualmente, um conjunto de informações do tipo, bom, então tudo aquilo que eu fizer para mim mesmo, serei eu o artífice de meus próprios resultados. A obra-prima que eu desenhar com a matéria bruta, que se chama oportunidade, a que Deus me serve, o resultado disso pertence a mim mesmo. E o primeiro posicionamento do estudante de espiritismo é refletir que as vicissitudes, as dificuldades da vida não são eventos alheios a si mesmo. Isto é, aquilo que todos nós passamos, sem exceção, representa um resultado efetivo de nossas próprias atitudes. Ao ponto do Evangelho segundo o Espiritismo estabelecer um binômio como 2 grandes braços, causas anteriores e causas atuais das aflições. Nesse livro que minha esposa recomendou, ela fez a leitura, e eu confesso que eu fiz uma leitura dinâmica, fiz um estágio de 10 anos de teatro amador quando eu era adolescente, não li em profundidade, mas resolvi cavar um poço artesiano em alguns aspectos do livro que quero dividir com todos. Primeiro, Manuel Filomeno de Miranda, ele traz essa obra, chama-se Perturbações Espirituais,
que está bastante alinhada com o propósito das reflexões da noite de hoje, sob o holofote vivo do cenário de nós espiritistas, ou aqueles de nós que nos reservamos esposar a bandeira de alguma religião e nos manifestarmos por sobre a face da terra com essa ou aquela inclinação religiosa. Mas esse livro especificamente traz os decessos pela influência tenaz, e é isso que gostaríamos de desdobrar, especificamente em relação aos espíritas, aqueles de nós que estudamos o espiritismo, temos consciência da dinâmica na relação de causa e efeito da vida, mas, felizmente, nesse aspecto, infelizmente, damos vezo à influência, que essa influência é denominada no livro como sendo perturbações espirituais. Do ponto de vista da concepção de inimigo, já que o tema é inimigo espiritual, podemos encarar um inimigo como sendo um opositor, pura e simplesmente. Então, se eu tenho uma linha de raciocínio e alguém se me apresenta outra linha de raciocínio, essa pessoa pode ser considerada, nesse aspecto, um inimigo, porque faz o contraponto da minha linha de raciocínio, do meu modus vivendi, do meu modus operandi. Então vamos interpretar ou entender, substituir a palavra inimigo por opositor, aquele que está em oposição. Mas, quando nos referimos a essa oposição ou buscamos criar convergências de conceito da oposição com as perturbações espirituais, a gente vai começar a perceber que o processo é um pouco diferente. Existe um conceito que a física utiliza bastante, que é o conceito utilizado, inclusive, pela gravitação. Matéria atrai matéria pela razão direta de suas massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Então, a Terra, ela se vê atraída pelo Sol e depois, quando o Sol sente saudade, deixa ela passear um pouquinho. Aí, sente mais saudade, puxa ela para perto de si. E existe uma lei que mantém a gravitação desses astros luminosos ou iluminados. Existe também na natureza uma lei chamada lei de afinidade. De maneira que poderíamos dizer que semelhante atrai semelhante pela razão direta de suas ideias e pela razão inversa do quadrado de suas ideações. Na prática, significaria dizer o seguinte: diga-me com quem andas, e te direi quem és. E o nosso querido Divaldo Franco faz a mesma proposição às avessas. Diga-me quem és, e te direi com quem andas. Ao ponto de Paulo de Tarso nos revelar, termos em torno de nós uma nuvem de testemunha. Isto é, espíritos que estão gravitando por sobre nossos propósitos, alguns esposando de nossas ideias e outros em contraposição às nossas ideias. Mas sejam eles contra ou a favor, estão próximos de nós. E aqui cabe já uma primeira reflexão. Esse próximo não é exatamente fisicamente, porque a estação de rádio que produz um sinal de frequências moduladas, na qual chamamos de FM, porque tem a modulação por amplitude e tem a modulação por frequência. Então, no espectro sonoro que é captado por um radinho de pilha, não necessariamente estamos próximos da portadora, está certo? Assim são os espíritos. A nossa mente funciona como um dínamo, produzindo ondas eletromagnéticas.
o conceito que o Espiritismo traz para nós sobre esse aspecto, sobre a Trindade Universal, é de que então há Deus soberano. Aliás, numa outra oportunidade passada, falamos um pouquinho, demos uma pincelada sobre os atributos da divindade. Deus é Espírito. Então, quando dissemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é essa imagem de forma humana, isto é, antropomórfica. Não é essa imagem. Isso é uma figura de linguagem. E a matéria? Então, formando a Trindade Universal, significando dizer que o nosso pensamento é uma vibração plasmada, portanto, é matéria. Se ela é matéria, ela atrai eletromagneticamente espíritos que vibram na mesma faixa de frequência. Vamos devagar, porque o assunto ele não é trivial. Se a gente quebra um ímã, o que acontece com aquelas pontas? Eu consigo uni-las depois? Não. Porque existe uma contraposição eletromagnética de polaridade. Então, na lei de afinidade, nós preenchemos o nosso psiquismo de uma atmosfera eletromagnética, que é o resultado das vibrações que nós produzimos em nós mesmos ao longo da nossa trajetória. Então, uma pessoa muito colérica, muito irasciva, muito nervosa, muito propensa à irritabilidade, ela produz em si mesma, no seu sistema nervoso, com certeza, mas uma atmosfera que cria um campo eletromagnético. Então, ela se vê sendo atraída por espíritos que vibram na mesma faixa de frequência de seu pensamento. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Isso significa dizer que nós recebemos influência dos espíritos. Essas influências serão objetos de reflexão da noite de hoje. Quando observamos o Livro dos Médiuns, mais especificamente no seu capítulo 23, que trata da obsessão, já no item 237 observamos Kardec dizer-nos mais ou menos assim: entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, escolho, tem várias traduções para escolho, mas tem uma que tem um sinal metafórico que eu gostei bastante. A gente olha assim aquele mar de almirante e uma ligeira protuberância. Aquilo é um escolho, é um obstáculo, mas que eu preciso observá-lo com acuidade. Aí é que está o ponto. Há, inclusive, uma região na Bahia chamada de Abrolhos, que é uma sufressão fonética de abra os olhos, porque muitos navios tinham o seu calado rasgado por conta dos arrecifes. Então, formou-se a expressão abrolhos, que é uma sufressão fonética do português antigo de abra os olhos. Esse escolho, na prática do espiritismo, Kardec coloca, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão. Ele diz, entre os escolhos, os obstáculos, isto é, a prática do espiritismo apresenta para nós espiritistas muitos obstáculos. Mas o que ele, Kardec, nesse capítulo 23, que trata da obsessão, diz para nós ser em primeira linha observado é a obsessão. É o primeiro escolho, aquele de ordem primeira, na qual deveremos apreciar e tomar cuidado. E ele então faz a definição do que é a obsessão. Né? Ele diz, domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Domínio. Esse domínio,
isso vai sendo bastante trabalhado no Livro dos Médiuns, ele começa com um processo que o Livro dos Médiuns chama de obsessão simples. Obsessão simples é igual gripe. Todo mundo tem. Todo mundo tem obsessão simples. Obsessão simples, dado que Paulo de Tarso nos disse que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, então, desse mundão de gente, um chega e sopra um negócio no nosso ouvido. Aí a gente dá aquele sorriso que eu gosto de chamar de sorriso de Mona Lisa. Aquele de cantinho de boca, assim, a gente escuta e gosta. Quando você chegar em casa, você fala para ela, só que ela vai ver. Aí, mesmo. E aí o espírito que percebeu que nós gostamos da sugestão, de ordinário são eles que vos dirigem, ele, num processo de comunicação, por uma questão de afinidade, como alguém que sintoniza numa estação de rádio, tá certo? E ele não precisa estar aqui do meu lado. Esse próximo não é fisicamente. Eu posso conversar com alguém, telementalizando essa pessoa, ela está lá no Japão. Essa questão da distância é uma bobagem. Hoje, o século XXI mostra isso pra gente, tá certo? Eu acesso sites que estão hospedados em outra parte do planeta. Não preciso estar fisicamente perto dele. A mesma coisa, um processo de comunicação entre espíritos. Então, isso significa dizer, e aí nesse caso é um espírito encarnado e um desencarnado. Então, ele sopra. E a gente gosta da sugestão. Que gostoso, eu vou falar isso para ela. Minha sogra vai ver quando chegar em casa. Minha mulher vai ouvir bastante. E aí, quando ele abre campo para isso, o espírito, então, introduz um conjunto de pensamentos que ele, espírito encarnado, que ouviu, que antenou, esposa da ideia. É isso que chamamos de obsessão simples. Aquele sorriso de Mona Lisa, de canto de boca. Você está no ponto de ônibus, aí você olha para uma mulher, que aí às vezes as pessoas estão semi-vestidas, né? Semi-vestidas. Então a mulher está semi-vestida e aí o homem olha para a mulher semi-vestida. Hoje, na hora do almoço, eu olhei para uma moça assim, semi-vestida. Meu Deus, eu vou fazer palestra. Minha mulher pode me bater. Né? Então, semi-vestida. E aí você busca. Porque assim, gente, no nosso campo de observação, no nosso campo de atuação, nós somos todos, sem exceção, espíritos de terceira ordem. A diferença é o que a gente faz com o sentimento que a gente tem. Essa é a diferença. Então não sejamos hipócritas. Não, esse sentimento eu não tenho. Não. É o que eu faço com o sentimento que eu tenho. Quando nós estávamos na Iracilo, no Congresso do Rio de Janeiro, próximo passado, em outubro do ano de 2015, lá às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Haroldo Dutra Dias, um companheiro, um palestrante, um estudioso da Bíblia, fez a tradução através dos manuscritos gregos, né, para o português, uma tradução moderna e altamente descompromissada, porque as palavras que produzem interpretação, ele então dá as nuances das várias interpretações para que a gente fique com o nosso ponto de vista e não com uma tradução forçada daquele que produziu a tradução da obra. Então, portanto, um companheiro com uma experiência muito grande. Na entrevista, nós fizemos uma pergunta para o Haroldo sobre essas questões e o Haroldo foi muito feliz em nos trazer a seguinte reflexão, a seguinte abordagem. Um espírito puro, falávamos sobre isso no carro, né, meu bem? Um espírito puro, quando ele observa um sentimento dele, opa, isso aqui é raiva. Porque nós, de um modo geral, nós etiquetamos o defeito. Não, isso é ruim, isso é bom. Não, sentir raiva é ruim. Sentir ódio é ruim, sentir carinho é bom. Não, nada de adjetivar o sentimento, é o sentimento pelo sentimento. Isso que eu estou sentindo é raiva. Isso que eu estou sentindo é vaidade. Eu me reconheço uma pessoa vaidosa. Agora, o que eu faço com aquele sentimento? Isso é o que determina quem eu sou.
como eu lido com as minhas próprias emoções. Porque é nesse momento que eu sou o senhor de mim mesmo. É nesse momento que a influência começa a não exercer lastro significativo. Porque eu tomo as rédeas das minhas emoções. Eu não as entrego para o objeto do meu obsesso. Não quero ser obsedado. Mas se a sugestão eu concordo com ela, vibro, gosto e aquilo de alguma forma me faz bem, essa foi a minha escolha. Naquele momento estabelece-se o que costumamos chamar de sintonia, que é, na verdade, um campo eletromagnético que se abre, permeando o pensamento do espírito, que pode pensar em japonês, em jafanês, em russo, porque ele age pelo pensamento, precisa falar o nosso idioma, não precisa, ele vibra a emoção, o sentimento, a sensação, e eu capto e faço a tradução de acordo com o meu conjunto de valores, morais ou não, e as recebo e tomo a decisão de esposá-las ou não. Então, nesse processo, na hora que eu trago para mim a senioridade das minhas próprias atitudes, é como o Haroldo nos lembrou. O espírito nobre, ele descobre o sentimento, mas ele tem o domínio sobre o sentimento. Ele é senhor da raiva. Ele, opa, isso que eu estou sentindo é raiva. Tanto assim o é que lembrou o companheiro. Quando, às vezes, a gente pergunta... e se perguntava-se para um Divaldo Franco, né, como ainda se pergunta para um Chico Xavier, perguntávamos no passado, sobre as suas dificuldades. Não, meu filho, eu sou uma pessoa ainda muito orgulhosa. Isso não é falsa humildade, isso é estratégia. Porque a pessoa reconhece os seus limites e trabalha os seus limites. Ela não vive uma vida fake. Ela não vive um personagem, ela vive quem ela realmente é. Então, quando alguém faz alguma coisa de ruim para nós e a gente não gosta, a gente deve dizer para o outro. Só tomamos cuidado de não ser o super sincero. Nada de super sincero. É preciso que haja um filtro naquilo que a gente vai dizer. Escute, olha, eu não gostei. E se a gente perceber que naquele momento a gente não vai conseguir filtrar nada, aí a gente não fala. Aliás, essa é uma recomendação que não é tese minha, é de Paulo de Tarso. Na dúvida, abstenha-te. Espera passar a cólera, a ira, a raiva. Porque em momentos de crise não se toma decisão. Isso aí é qualquer curso de administração moderna aí que se faz. Só que na gestão de si mesmo, às vezes a gente esquece. Então, no momento de crise, eu digo, opa, eu não vou tomar essa decisão agora, porque eu posso tomar uma decisão que vai repercutir negativamente para o resto de minha existência. E eu vou estabelecer um vínculo espiritual tenaz que vai me fazer realizar algo que no imo de minha consciência eu não quero fazer. Então, eu estabeleço um tempo para mim mesmo. Isso é uma estratégia. Porque, no final das contas, eu me reconheço como uma pessoa falível, sim, mas perfectível. Vós sois deuses, disse Jesus. Podeis fazer tudo que eu às vezes eu fico meio confuso com essa afirmativa de Jesus, né? Eu acho que é não com a qualidade com que ele fez, né? Porque ele fez... Mas dá pra gente ser um Deus com D minúsculas, né? Dá para sorrir para a pessoa de manhã, dá para preencher os instantes por onde passamos com a alegria sincera de ser cristão. Então sejamos verdadeiros, esse é o primeiro ponto. A primeira estratégia para fugirmos da gripe, da zika, da chikungunya moral, que é essa vibração tenaz que os espíritos produzem em nós pela concordância e pela similitude de nossas vibrações. Esse é que é o ponto. Então, nada de chamar o obsessor de demônio e o obsedado de coitado. Nada disso. É um processo de simbiose que começa com aquele sorriso de Mona Lisa. Ele gosta. Nós gostamos. E gostar, no nosso estágio evolutivo, está dentro do nosso processo de aprendizado. A diferença
é o que a gente faz com o sentimento que a gente encontra. E aí partimos para o segundo processo, quando o espírito encarnado, que é o objeto da atenção pela similitude de vibrações do desencarnado, na qual chamamos de obsessão, esse domínio que espíritos logram por sobre certas pessoas. Quando isso atinge um estágio, evolui, né, vira um Pokémon e ele evolui para onde? Para um processo. Pokémon é coisa do meu tempo, né? Hoje meu sobrinho foi falar Pokémon pro meu tio, isso aí já passou, né? Vai lá. Ele não sabe que eu sou da época do aquele Girai, Jaspion, até mais. Tinha um que era o ecológico, né? Ultraman, eu sou da época do Ultraman, lembra? Tive até dificuldade de lembrar. Tem gente aí que tá balançando a cabeça, mas tem gente que sabe nem o que é, né? Não sou nem da época do Pokémon, mas isso é uma outra história. Bom, por uma coisa ou por outra, quando esse processo ele evolui, né, que eu chamei de Pokémon, ele se torna um fascínio. A pessoa fica fascinada por ela mesma. Então ela acha que tudo que ela toca brilha, porque ela é maravilhosa, né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que numa roda de conversa a opinião dela tem que ser sempre a última, ou a melhor. A forma dela de dizer as coisas é sempre a melhor. Porque o ignorante tem certeza de tudo, né? A ignorância tem certeza de tudo. Quando a gente começa a estudar, como a gente descobre que não sabe nada? Agora, quem não sabe nada, acha que sabe tudo. É um paradoxo, mas é uma verdade. E a pessoa se coloca como se fosse o senhor das situações, e a gente fica assim, meu Deus, né? Na faculdade a gente brincava assim, quando às vezes, volta para a garrafa, gênio, né? Porque é um gênio, né? Volta para a garrafa, ele é um gênio, né? E a pessoa que busca genialidade, essa percebe o seu grau de ignorância, porque percebe o quanto ela precisa estudar. O fascinado não é assim. Ele acha que ele é a última... O Raul Teixeira tem uma expressão que eu peço desculpas a ele, eu aperfeiçoei, né? Ele diz assim, a pessoa acha que é a última Coca-Cola do deserto. Eu disse assim, gelada ainda por cima, né? A pessoa acha que tudo é... Enfim, esse é o fascinado. Então, a pessoa que está no processo de fascinação é como duas mães que olham assim os alunos, todos eles rompendo marcha, né? Colégio militar, todo mundo, né, rompendo marcha com a perna direita, né? Aí só o filho dela com a perna esquerda. Aí ela vira para outra mãe e diz assim, olha lá, ó, só o meu filho que está certo, ó, o resto está tudo errado. Esse é o fascinado. Todo mundo diz assim para ele, mas meu amigo, você não está vendo que isso que você está fazendo não está legal? Mas ele está fascinado. O espírito estabeleceu um namoro com ele, porque os desencarnados namoram. Com os encarnados namoram. Ele estabeleceu, e com mais de um ainda, é uma poligamia. Eles trocam, agora hoje vai você, que eu estou cheio dele, vai lá, namora um pouquinho ele. E aí dá as ideias, e a pessoa viaja, às vezes dorme. O espírito, isso que eu estou dizendo, não é da minha cabeça. Manuel Filomeno de Miranda conta isso. O espírito fica esperando a pessoa desprender do corpo para levar a pessoa para regiões cujo seu pensamento lá está. A pessoa vive sexo, respira sexo, pensa em sexo. Quando dorme, ela não é levada para nenhuma região, ela já está na região. Porque o seu inferno astral já está nela mesma. Então, quando a pessoa desencarna que vai para o umbral, ela não vai, ela já está nele. Pelo campo eletromagnético formado pelo seu próprio psiquismo, semelhante pela razão direta das massas. Lembra que eu coloquei? Pois muito bem, esse é o fascinado. Ele já está num processo que ele é aquele céu do Speed Race, né? Ele olha e fala assim, nossa, que maravilha, né? Aquele céu do desenho, aquilo é perfeito demais, né? Ele acha que é aquilo, que não tem dia chuvoso, não tem dia nublado, não tem nada. Para ele é tudo sempre do jeito dele. As coisas, as pessoas e as vidas dos outros estão ali gravitando em torno dele, para lhe servir. Ele tem um bigo, 2 bigos, 3 bigos, ele tem todo mundo servindo a ele. E a gente não se dá conta, porque o fascinado não percebe isso.
ele já começa a perder a senioridade, a rédea do seu próprio pensamento, do seu próprio psiquismo. Porque ele está apaixonado pelas ideias que ele gosta de cultivar. No seu estado de vigília, ele percebe que aquilo é ruim. É como um alcoólico. É como alguém que faz uso de psicotrópico, ou como alguém que bebe socialmente, né? O Alexei de Santa Cruz, que fez um trabalho maravilhoso por lá, ele se distanciou do álcool, e ele contava, né, que ele bebia socialmente. Né? Ele diz assim, quem bebe social, mente. Né? Porque a pessoa diz que bebe social, quem bebe social, mente. Que é uma bengala psicológica para justificar isso ou aquilo. E Joana de Ângeles classifica para nós. Quando você tem senioridade sobre a atitude, aquilo é um hábito. Quando a atitude te domina, aquilo vira um vício. O vício é quando você não tem mais domínio sobre aquilo. Eu preciso fazer, porque eu não aguento. E isso não existe. Só que nós vamos abrindo sulcros morais, permissões morais em torno de nós mesmos, que é como aquele filete da obsessão simples. Aquele filetezinho que abre aquele sucrozinho michuruca, né, na terra, mas aquilo cria um campo. Quando chega num processo de fascinação, já virou um riacho. Eu já tenho dificuldade de conter, porque ele está fascinado. E a fascinação é tão grave, eu queria ler tudo, mas não posso. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. Ele acha que não, tá certo, isso que eu estou ouvindo aqui é super legal. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, a arte. O espírito inspirando. Que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve. Ele não consegue tangibilizar a bobagem. Está todo mundo vendo. Eu me lembro, na minha época de faculdade, que nós íamos, né, para aquelas festas, e eu não bebo, nada alcoólico. Mas a turma bebia, e às vezes, vai o show, porque daí eu levava as pessoas de carro para casa, né, todo mundo se tombando. Depois de 1 hora participando da brincadeira ali, pousava uma mosca, todo mundo... Eu falei, gente, que absurdo, não tem nada de tem nada de engraçado nisso. Mas a pessoa... Então, e eles não se percebiam assim, porque estava todo mundo na mesma faixa de frequência. Quando a gente se permite olhar diferente, não é que sejamos melhores, a proposta não é essa. É notar que, de fato, aquele conjunto de vibrações é grotesco, beira ao ridículo. Mas esse é o fascinado. É o ridículo que não observa quão ridículo é. Mas se algo pode ficar ruim, segundo a lei de Murphy, ela vai piorar. Não adianta pegar a fila do lado, né? Porque quando você pegar a fila do lado, a do lado vai sempre andar mais rápido, né? Essa é a lei de Murphy, o aspecto do pessimismo. Pois muito bem, o processo de fascinação não é o fim da história. Quando a gente permite uma convivência a longos lastros com essas entidades, nessa poligamia espiritual que a gente toda hora namora um espírito diferente, sem contar os que a gente pega pela rua aí, né? Porque vai vir e lá, ele é todo promíscuo, né? Eu vou lá ficar perto dele. Porque é uma lei de afinidade. Ué. E por incrível que pareça, eu não estou exagerando. Que parece, né? Dito assim, parece até folclórico, mas não é. Muitos de nós, deixamos os nossos obsessos lá fora, porque não tiveram permissão de entrar aqui. Só que a gente vai voltar para casa. E a gente vai levar para o nosso ambiente doméstico o mesmo nicho de promiscuidade que a gente se permite ter em nossas vidas. Não estou profetizando nada. Nós somos senhores de nós mesmos. Mas aqueles de nós que não se permitem essa senioridade visitam o terceiro aspecto de um processo obsessivo, que é a subjugação.
Kardec não gostou, não quis usar a palavra possessão. Até no livro dos médios tem, volta e meia, essa palavra, no Evangelho também, espíritos possessos. Ele usa a palavra subjugação porque o espírito não está sob a posse. A gente até, essa palavra incorporação, que a gente também usa muito, né? Porque o espírito não está incorpóreo, ele não está dentro do corpo. O obsessor, ele irradia o seu psiquismo, ele irradia. Como alguém que vai se aproximando de uma churrasqueira e sente o calor da churrasqueira. Esse calor seria, metaforicamente, a irradiação dessa vibração. É como alguém que se aproxima de outra e sente uma sensação de mal-estar, ou sente uma sensação alegre, sente uma sensação de bem-estar. Eu abracei uma jovem senhora há pouco, aquilo me trouxe um bem-estar, uma alegria, né? Minha avó tinha o hábito de dar beijo na testa, eu dei um beijo na testa dela, a gente se falou, e ficou aquela vibração gostosa entre nós. Do mesmo jeito, há a vibração tenaz, que pode ser ou não assimilada por nós de acordo com a nossa vontade de ter a vibração e de acordo com a potencialidade do espírito desencarnado que deseja ensejar por sobre nós este domínio, na qual o livro dos médiuns chama de obsessão. O domínio que espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Seja qual for o matiz do processo obsessivo, todo ele assertivamente passa pela nossa aquiescência, isto é, passa pela nossa permissão. Nós permitimos que assim acontecesse. Nós. Não dá para colocar na conta do daimon, do demônio, do anjo mau, do ruim, do diabo. Não. São espíritos tão quão mais equivocados como nós mesmos. A diferença é que nós recebemos, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de reencarnar e eles ainda não. E por um processo de assimilitude vibratória, eles esposam de nossas ideias e nós esposamos das ideias deles. E nesse processo há o que a gente chama de sintonia. Agora, a palavra sintonia ela é uma palavra neutra. Você pode sintonizar para coisas ruins, como você pode sintonizar para coisas boas. O que é sintonizar para coisas boas? Acorda de manhã, faz uma prece. Minha avó dizia, teve essa existência terrena, né, como analfabeta. Ela não era analfabeta, classificada como analfabeta, porque ela assinava o próprio nome. Na verdade, ela desenhava, mas não fazia a menor ideia do que estava escrito ali. Como eu recebia o pagamento assinando, ela não era classificada como analfabeta. E minha avó dizia assim, quando criança, você dorme igual um burro e acorda igual um cavalo. Porque, quer dizer, sem nenhum grau de emotividade, acorda de manhã, agradece. Precisa abrir uma página. E prece. Isso seria aqui um outro estudo, né? Porque prece, a gente às vezes, a pessoa faz a prece, reunião assim, né? Agora passo a palavra. Prece é para pedir, louvar e agradecer, não é para passar a palavra. Então, nós criamos formalismos no processo de comunicação com Deus que não existem. E Jesus nos ensinou na prece dominical o processo de agradecimento, agradecer a Deus. É o mínimo de reverência que precisamos ter para com Ele. Agradecer, começar o dia, meu Deus, eu voltei para o corpo. Fiz tanta bobagem e voltei. Estou mexendo as pernas, os braços. Se estiver enfermo, e a enfermidade é um processo transiente na cirurgia profunda da alma, Senhor, estou vivo. Me dê forças e resignação. Agradecer. Ao mesmo tempo pedir, porque a gente é igual filho de cego, né? Fica com o pires na mão e pede. Dá aí um pouquinho mais, porque está difícil aqui para mim. O negócio está complicado. Pede. E ao mesmo tempo louva a divindade. Louva a divindade. Muito importante. Entender a grandiosidade do Criador. As oportunidades que Ele nos oferece. Às vezes, e o dissemos isso aqui numa outra oportunidade, não temos exatamente o emprego que gostaríamos de ter, mas temos a oportunidade de trabalho condizente com o nosso aperfeiçoamento moral. Condizente. E eu preciso louvar a Deus.
estabelecer essa conexão com o Criador, esta sintonia. Esta sintonia. Quando eu acordo e começo o meu dia sintonizando com esferas mais sublimes, eu mudo o dial do meu rádio. E por mais tenaz seja a força daqueles que classificamos equivocadamente como inimigos espirituais, porque não o são. Se nós sintonizamos com eles, são amigos, né? São amigos. Agora, o amigo tem direito a cometer um erro, assim como nós o temos. Todos nós temos o direito de errar. Mas o cristão tem a obrigação de se corrigir. Na proposta de corrigirmos-nos a nós mesmos, a gente percebendo essa influência, diz: olha, meu amigo, realmente, isso que você está me dizendo, eu estou até gostando, mas eu não posso mais. Não posso. Isso não faz mais parte do conjunto de planejamento espiritual que eu trouxe para mim. Eu tenho uma embarcação de minha alma para eu guiar. Eu recebi um mapa de Deus. Esse mapa é um conjunto de elementos de virtudes cuja assertividade Jesus colocou por sobre a face da terra. E eu preciso usar ele. A tua sugestão eu estou até gostando, mas não posso. Eu até quero. Quando eu me examino como criatura imperfeita, eu descubro que eu quero, mas eu não posso mais. Porque aqueles de nós que conhecemos a palavra do Evangelho, mas não é conhecer de lei e passar rápido, não. É estudar em profundidade. É entender que no Evangelho, as passagens, tanto do Velho como do Novo Testamento, dos livros, dos bíblios, da Bíblia, de um modo geral, os personagens, as personas ali exaradas, são exemplos de vida cujos acessos e decessos representam a nossa própria caminhada. Quem traiu não foi Judas. Nós é quem traímos. E o Evangelho personifica em Judas aquele exemplo de um homem que cometeu um decesso, mas que teve o mestre retirando-o das regiões lodaçais. Porque não permitiu o toque de Magdala. Ainda não fui ter com ele, mas na verdade ia visitar as regiões abissais, para então ver como estava Judas Iscariotes, que cometeu o suicídio por influência de sua noiva, que não entendeu a proposta, porque ele então negava, ela no entendimento dela, negava o amor para seguir Jesus. Suicida-se e insufla Judas Iscariotes a cometer o mesmo decesso. Essa influência tenaz, obviamente, foi percebida por Jesus. Mas cada um de nós pode fazer as suas escolhas. A influência, repito, é uma palavra neutra. Ela não é uma palavra nem ruim, nem uma palavra boa. Agora, a direção e sentido que nós dermos para o nosso psiquismo, enquanto está todo mundo pensando nas agruras do Brasil. Ah, o Lula entra, o dólar sobe. Ah, o Lula sai, o dólar desce. E fica todo mundo na companhia, um monte de WhatsApp rolando. Será que a gente não pode fazer uma prece pela nação? Será que a gente não pode deixar de estacionar o carro na vaga para portador de necessidade especial? Será que a gente não pode deixar de comprar recibo? Eu tenho uma prima que é dentista. O que ela vende de recibo na época da declaração do imposto de renda? Está todo mundo dando nó no leão. Será que a gente não pode fazer a nossa parte? É dar ao outro o direito de errar. Aliás, é uma tese de Chico. Ao outro permito ser como lhe apraz, mas a mim como devo ser. Vivendo desse jeito, a gente entende, começa a perceber que a nossa vida não será cheia de inimigos espirituais. Estaremos cercados sim, porque todos o somos, mas de uma nuvem enorme de testemunhas, que estarão conosco, cantando hosanas ao Senhor, e torcendo
como aquele que vê um maratonista cruzando a linha de chegada e agradecendo a Deus, porque aquela alma, no exercício e no esforço de suas dificuldades pessoais, conseguiu, sob a influência dos bons, vencer a si mesmo. Muita paz.